gente! Estamos aqui com mais episódio do Destravando e hoje a gente vai receber a tia Renata. Tudo bom, minha linda? Tudo bem. A tia Renata vai fazer o quê? Ela vai tirar todas as nossas dúvidas sobre aluguel, sobre todas essas coisas aqui nos Estados Unidos. Mas a gente vai começar um pouquinho antes disso, querendo saber como é que a senhora sabe disso tudo. Me conta como é que você chegou a virar corretora e por que você decidiu virar corretora aqui nos Estados Unidos? Há quanto tempo tem que você está aqui nos Estados Unidos? Bom, mais uma vez, obrigada pelo convite, Helena. Estou feliz de estar aqui com você e de poder contribuir com isso. Afinal de contas, os brasileiros, né, se interessam muito em vir para cá. Existe muitos erros muitas informações erradas, né, que são colocadas. E é muito legal mesmo essa sua o intuito de poder ajudar e falar, destravando mesmo, falando a realidade, levando um pouco da verdade, né, sobre moradia, sobre os problemas também que as pessoas encontram aqui, quais são como fazer, né, para vir morar nos Estados Unidos. Então, eu vim para cá, né, agora em janeiro. Acabou de fazer 28 anos de quando eu vim para cá a primeira vez. Caramba! A senhora anos. tem mais tempo nos Estados Unidos que eu tenho de vida. Pois é. A Júlia nasceu aqui, né? É verdade. Eu vim para cá em 96 e assim, eu vim para cá como estudante, né? Para aprender inglês. Eu vim para passar 6 meses. E como a história de muitas pessoas, esses 6 meses transformaram a minha vida, né? Eu acabei prorrogando os vistos de estudante. Então, eu passei por todas as fases, Helena. Eu vim para cá como estudante, depois eu fiquei fora de status, depois eu fui embora, aí eu voltei para cá também sem green card, fiquei fora de status mais uma vez, depois acabei casando com um americano, tendo green card, hoje eu sou cidadã americana, mas assim, obrigada, estou feliz também. Mas, assim, eu passei por todas essas fases, né? Então, nesses 28 anos, todas as mudanças que os Estados Unidos teve, né? Então, eu sei a dor, né? E a dificuldade das pessoas que estão chegando de tentar buscar um visto, de tentar buscar ficar aqui, né? Quando eu fui embora, por exemplo, a Júlia, a minha filha, já tinha 7 anos aqui, foi quando eu não consegui renovar a drive license, eu não consegui fazer um monte de coisa e eu tive que ir embora, né? Então, eu sei como é a vida do imigrante brasileiro aqui. E dessa última vez, bom, meu background é estética, né? Antes de me tornar corretora, eu morei no Brasil, na Alemanha, em vários lugares, e eu fiz uma carreira, né, na área de estética muito legal, mas como todos quem é do ramo de estética, de cabelo, né, de todas essas coisas, a gente sofre um pouquinho fisicamente, né? Então, eu tive que deixar de trabalhar. A senhora fazia cabelo? Não. Eu trabalhava com estética facial, mas eu me especializei na parte de unhas, né? Tive escola no Brasil de unhas de gel e trabalhar Já vou até esconder minha unha aqui, gente. Eu não fiz a unha. Eu não tenho costume de fazer a unha. Então pode dar zoom quando vocês quiserem que eu não faço unha. Eu não gosto. Mas deixa eu esconder a minha aqui. Mas, então, eu trabalhei muito tempo com unhas e isso me deu lesão no braço e eu não podia trabalhar mais. E aí foi quando você decidiu virar corretora? Aí, exatamente, eu tinha que decidir uma profissão que eu não usasse as mãos mais, porque eu tinha tudo inflamado e tudo mais. Foi muito difícil, porque eu amo a área de estética, mas acabei pensando
eu estava casada com um americano também, que ele era investidor na área de real estate. E com ele eu acabei também. Acho que nós gostamos muito de casa, né? Todo mundo tem esse ladinho de. Eu gosto de ver casa, vamos olhar casa. A gente pensa que ser corretor é só mostrar casa. E aí a gente, conversando com ele, ele me apoiou muito, né, nesse projeto de me tornar corretora. E aí eu fui, na pandemia, foi quando eu sentei para estudar. Eu falei, agora vou fazer isso. Então você é corretora desde a pandemia. Tem quantos anos? Há 5 anos. 5 anos já de carreira como corretora. Isso. E quais são as maiores, assim, as maiores dificuldades que você vê que as pessoas que acabam de chegar aqui nos Estados Unidos passam? Porque, assim, na minha experiência como pessoa que vive aqui, não como nenhuma profissão específica, eu vejo que tem muita gente que, por exemplo, sofre muitos golpes na hora de comprar um carro. Na hora de pegar um seguro. Às vezes você vai comprar um carro, o carro tá quebrado, alguma coisa assim. De aluguel, que eu não vejo, assim, golpes especificamente. Porém, eu vejo muita gente que vem com uma... Não sabe que, por exemplo, tem depósito que tem que pagar. Ou acha que é muito mais barato do que realmente é. Porque eu vi um vídeo na internet que a pessoa falou que ela ia ficar rica em um mês e aconteceu alguma coisa assim. Então, assim, qual é a maior dificuldade que as pessoas têm? O que você vê que as pessoas acreditam muito que ser verdade quando chegam aqui, que na verdade não é? Bom, Helena, por exemplo, você falou dos golpes de carro. Na parte de aluguel existem muitos golpes. Ah, é? Então, por exemplo, eu sou como corretora, eu vendi imóvel, eu não trabalhava com aluguel, né? Eu passei a trabalhar com aluguel de mais ou menos 1 ano para cá, a pedido de algumas pessoas que me procuravam. E uma história uma dessas minhas conhecidas, que eu fiquei muito sensibilizada, eu falei, meu Deus, eu tenho que ajudar essas pessoas, porque as fraudes online, as fraudes que tem nesses sites, né? Por quê? Porque as pessoas, primeiro que hoje toda a informação está aí para todo mundo, né? Então as pessoas entram no site para procurar o imóvel e aparece imóvel, primeiro com preços maravilhosos, que não é realidade. Então, são as iscas que eles colocam, né? Então, fácil para alugar, preço muito, muito convidativo. E aí, essa minha cliente, que é uma amiga, na verdade, não era minha cliente, ela chegou para mim e falou, Renata, preciso mudar, eu tô com 15 dias só, né? Porque eu tenho que sair do apartamento que eu tô. Só que eu fiz a aplicação, preenchi toda a aplicação online, coloquei toda a informação, paguei o depósito e agora ninguém me responde. Porque tudo é feito online. Então as pessoas não falam com ninguém. Então elas entram lá, acham a casa, se correspondem, eles chegam a mostrar, eles liberam o código para a pessoa ir ver o imóvel. Só que esse imóvel é só uma isca. Aí a pessoa preenche, paga depósito, paga aplicação, faz tudo online e daí não recebe nunca a chave, nunca mais ninguém fala com ela. E o que é pior, ali você colocou seu Social Security, você colocou toda a sua informação, data de nascimento, roubaram a identidade dela. Então, assim, é muito pior do que cair num golpe de carro. E aí, mas aí, por exemplo, essas pessoas que fazem elas fazem online, elas alugam uma casa e não tem nenhuma relação com a casa. Então você não tem como achar quem fez esse golpe, é isso? É tudo online. São fraudes online. Caraca, pô, mas a ponto de você conseguir entrar na casa e ver a casa é muita loucura, né? É muita loucura. Por quê? Porque essas casas, elas estão disponíveis. Só que daí o link que eles mandam, as fraudes, eles são
mestres. Então, o link que ele manda não é realmente da imobiliária. Entendi. E aí, deixa eu te perguntar, porque tem muita gente que quando chega aqui aí passa por algumas coisas assim, fala assim, ah, porque brasileiro é assim. Não é só brasileiro que faz isso, né? Não, esses golpes online que você encontra... Não tem nacionalidade. Não tem nacionalidade. É pra todo mundo. Inclusive, são quadrilhas, são fraudes mesmo, porque o interesse deles não é... Tem alguns que é só roubar o depósito. É só roubar... Até aí tudo bem, mas roubar a identidade são fraudes maiores. As pessoas estão interessadas na identidade. É roubar o seu Social Security, todas as suas informações e criar uma outra. Então, assim, é bem sério. Gente, olha só. É necessário, isso daí eu quero deixar muito claro. Não façam as coisas online sem respaldo. Até tem pessoas que falam, Renata, eu estou alugando. Eu verifico o imóvel para ver se realmente, se esse anúncio é verdade. A gente consegue buscar a veracidade desse anúncio, porque, gente, é muito sério. Tem profissional, entendeu? Tem um profissional também. Para você sair do seu país, para vir tomar golpe nos Estados Unidos, não vale a pena, gente. É melhor encontrar um profissional que possa te ajudar e não cair nesses golpes. E aí, saindo um pouco do assunto dos golpes e voltando para a parte que é mais... O golpe é real, mas a parte de quem está querendo ver. Quando uma pessoa, por exemplo, ela quer vir para cá, ela está sozinha, sem família. Quais são as opções que ela tem? Então, hoje em dia, está muito comum você... Já existia na cultura americana, né, os roommates. A pessoa que aluga um quarto dentro da casa de outra pessoa. Eu, por exemplo, tenho roommates aqui. Então, esse apartamento aqui é meu e eu tenho 3 quartos, eu alugo 2 dos quartos e moro em um. O roommate seria a pessoa que está alugando o quarto da minha casa. E isso, antes para o brasileiro era estranho, mas hoje é uma opção. Como os aluguéis ficaram muito caros, então é difícil quem more sozinho, né? Então existe realmente, existem casos, existem brasileiros que alugam casa de 5 quartos e alugam os 4 quartos. Por quê? É uma maneira de você economizar muito na moradia. Então, para quem está chegando sozinho, não é família, essa é uma opção econômica. Na questão de documento, muito fácil, porque não vão te pedir praticamente nada. Você provavelmente vai ter que dar um depósito, que sempre tem que dar um depósito. As pessoas, mas por que esse depósito? Porque é a garantia de que você não vai ficar sem pagar o aluguel. E que se você for sair, você vai dar tempo para a pessoa que está alugando. Exatamente. Porque do mesmo jeito que você precisa de um lugar para morar, a pessoa que está alugando também precisa do dinheiro para continuar morando onde ela está morando. Exatamente. Então, se você simplesmente sai, a outra pessoa fica, né, vendo no navio, no vácuo. Exatamente. Então, assim, tem que ser bom sempre para os dois lados. O que eu falo sempre para os meus clientes, tanto o proprietário que está alugando como o inquilino, para os dois lados. O que eu falo é assim, a gente não é um contra o outro. A gente usa o bom senso, o que é bom para os dois, né? Então, a gente sempre tem que pensar, mas por que pede 2 depósitos? Aí você começa a colocar. Mas, veja bem, tem gente que chega achando que vai se adaptar e não se adapta, ele vai embora e larga a casa. Exatamente. Então, assim, o proprietário ele tem que se garantir também, né? Ele está apostando que aquilo vai dar certo, então sempre tem os dois lados que a gente tem, o corretor, a gente como corretor, a gente tem que unir, ser esse balanço, né, para as duas partes. E a gente, ninguém não são times opostos, a gente joga no mesmo time, né, e é isso que a gente tem que, a convivência ser legal. Eles ficam ali como mediador, seria, exatamente. Né? E aí, quanto que custa um quarto normalmente para você poder alugar você uma pessoa só? Ou você um casal? Quanto que custa um quarto? Tem regras? Porque eu sempre falo para os meus roommates aqui, gente, que eles têm muita sorte comigo. Porque o que eu escuto de gente alugando quarto tem umas regras assim sem cabimento. Então, isso varia muito do proprietário, né? Por exemplo, existem aquelas coisas assim,
não pode usar. Tem gente que aluga o quarto e fala assim: não pode usar a lavar roupa uma vez por semana, né? Uhum. Tem regras do tipo: não pode usar a cozinha, então você aluga só o quarto, né? A pessoa não Não pode pode usar. usar a cozinha, não pode cozinhar nem usar a sala, por exemplo. Exatamente, né? Uhum. Então, assim, depende muito. E aí, nos anúncios, você já logo vê, né? A pessoa já estabelece Já as estabelece regras. as regras para você saber. Porque tem gente também, por exemplo, Uhum. tem esse pessoal que trabalha na construção, Aham. que eles trabalham 15 horas por dia. E Uhum. aí eles chegam em casa só tomar banho e dormir. Então, realmente, eles não querem, eles já comem na rua. Então, esse tipo de moradia funciona para algumas pessoas. Entendi. Então, essas regras, o que eu acho legal aqui é que justamente ninguém esconde nada, as regras são estabelecidas. E aí você vai de acordo, você escolhe o lugar que você quer morar de acordo com aquilo que funciona para mim ou não. Você aceita as Aceito, regras já de pronto. é, E aí, quanto que custa, assim, um quarto? um quarto só, que não é uma suíte. Aham. Um quarto depende do bairro. Tudo isso que a gente vai falar depende muito do bairro. Óbvio. Mas normalmente custa US$ 800. Um Um quarto. quarto. E uma suíte? Uma suíte já custa US$ 1.000. E se for um casal numa suíte, chega a US$ 1.200. E uma pessoa e um casal num quarto normal fica quanto? US$ 1.000. US$ 1.000. Se não tiver o banheiro, se não for suíte. E aí, quando as pessoas vêm com família, por exemplo, um casal com 2 filhos, a senhora ainda recomenda alugar um quarto? Não, aí já complica. Já fica mais difícil. Então, a família que está vindo, né, a família toda, é muito difícil você colocar os seus filhos convivendo com pessoas diferentes, né? São pessoas que você não conhece, Uhum. né? Então, o linguajar que eles vão usar, né? Então, assim, a gente E sabe. quando você está alugando um quarto, você fica meio que na posição de obediência, né? Entre Sim. aspas. Porque quem tá botando a regra é a pessoa que é dona ou que Sim, alugou o apartamento. sim. Você tá alugando um Porque quarto, você assim, não pode exigir, ou tem como você não falar um palavrão, ou exatamente. meu filho tá aqui, tem como você. A Exatamente. pessoa O que 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 tá. ela vai assistir na televisão, seus filhos É, estão vendo. entendi. Então, assim, é muito difícil com criança, até mesmo. E como é que você vai limitar uma criança, por exemplo, de não brincar dentro de casa? Né? A pessoa pode se incomodar com seu filho. Uma hora você está dando uma bronca no seu filho, a pessoa também não gostar. Né? Então, assim, a dinâmica da família é muito complicada, né? Quando você está na casa de outra pessoa. Mas e se a família fizer o contrário? Por exemplo, a família alugar um apartamento que nem esse, Uhum. e aí alugar um dos quartos. É uma opção, mas Também continua sendo perigoso. também Também. continua porque você não sabe a pessoa que você está colocando dentro de casa, né? Você tem os seus filhos expostos. Então, eu realmente, para a família, não é uma coisa. Pode acontecer? Pode, de você precisar, mas você tem que ser muito mais criterioso para você saber quem você vai colocar dentro de casa. Tia Renata do céu, acabei de lembrar, quando eu estava na escola, eu escutei que existia uma lei aqui nos Estados Unidos que quando você tem filho, tem que ter um quarto para cada coração. Isso é verdade? Tipo assim, se eu tiver 3 filhos, eu tenho que ter um apartamento de 4 quartos, um para mim e para o meu marido, e aí mais 3 quartos, um para cada filho. Você não pode ter filho dentro do mesmo quarto? Não, isso não. Não é verdade. Não é Eu verdade. achei que não fosse verdade. Eu falo, como é que as pessoas vão fiscalizar isso? E se as crianças quiserem dormir juntas? Não, então, a questão é, você tem que ter acomodação, por exemplo, não pode a família toda Dormir num quarto. morar num quarto. Mas como é que as pessoas vão saber que isso acontece? Então, só, por exemplo, quando a gente faz o contrato, a gente coloca, porque para a escola você precisa colocar qual número, quem são as pessoas que moram ali, para as crianças serem registradas na escola. Então, o nome das crianças tem que estar em contrato. Senão você não consegue vaga para a escola. Entendi. Então é assim que eles sabem. Então o condomínio,
por exemplo, quando ele vai alugar, se for apartamento, principalmente, ele vai saber que moram 4 pessoas em um quarto. Eles não vão alugar. Entendi. Entendeu? Eles não vão alugar para você. Vai precisar pelo menos 2 quartos. Entendi. E aí, quanto que custa para uma família, por exemplo? Então, uma família que precisa alugar um apartamento de pelo menos 2 quartos para o casal e para os filhos, ou uma casa de pelo menos 2 quartos. E aí, casa tem várias, né? Tem townhouse, que é aquela casa que é meio que dividida no meio, é um apartamento meio casa. Não sei se vocês conhecem o que é É townhouse. uma casa sobrado. São sobrados, são casas grudadas uma na outra. Né? No Brasil, a gente chama de sobrado. E aí, vamos lá. Então, qual que é a média de uma townhouse? Entra mais numa casa ou num apartamento? Ela é uma mistura, dos né? dois mesmo. Ela é uma casa... É um sobrado, porque o sobrado ele é de 2 pisos, né? Então, ele é uma casinha como um apartamento, porque ele é mais estreito, geralmente ele é mais compridinho, ele tem menos square feet, geralmente, né? Tem townhouse que são grandes, mas ele tem mais ou menos o tamanho de um apartamento. Só que ele é sobrado, então os quartos geralmente ficam em cima, e a sala e a cozinha na parte de baixo. Tem um mini quintalzinho também, né? Às vezes tem, Às vezes não tem. nem sempre. Entendi. Então, um apartamento, né, de 2 quartos, geralmente ele está custando hoje na média de $1.900. $1.900. E, gente, todas as informações que a tia Renata está passando aqui são informações aqui da Flórida, tá? Então, E assim, aqui lembrando que existe uma variação. A média, $1.900, só que se você for alugar um apartamento num bairro mais chique, em Winter Park, você vai pagar 3 mil. Em Celebration, você vai pagar $3.000. Né? Então, assim, é isso. A gente está dando aqui uma média numa vizinhança normal, básico. Básico. Não é a pior vizinhança, não é a melhor vizinhança, é uma média. Então, um apartamento de 2 quartos, numa região tipo Metroeste, por exemplo, é 1.900. Certo. E uma casa? Então, uma casa, um townhouse. Um townhouse. Né? Um townhouse. Casas e townhouse, quase não tem de 2 quartos, né? Na Flórida, seriam 3. A gente começa quando a gente vai para casas, a gente começa com 3 quartos. Indo até, daí você sabe que aqui 5, 6 quartos é comum. Então, de 3 quartos, um townhouse, você já vai para uns 2.200, mais ou menos. Se for numa área melhor, já 2.500. Então, começa em 2.200, mais ou menos. E uma casa, mesma coisa. Uma casa separada, quando não são sobrados, aí ela já começa por 1.700, ela aumenta um pouquinho o preço. 1.700 ou 2.700? Não, 2.700. Então, um apartamento é 1.900, uma townhouse 2.200 e uma casa 2.900. Não, 2.700. 2.700. Então, é isso. E aí, o que vem? Porque no Brasil não vem nada, né? Vem só, acho que os móveis. Nem os móveis. Tipo, o móvel da cozinha, acho que vem no apartamento no Brasil. Ou numa casa? Não vem nada. Nem não armário. Vem nada. Nem armário. Nem armário? Nem armários. Que loucura! A casa é naked, estou completamente... Gente, aqui nos Estados Unidos vem um monte de coisa então, em comparação. E as mesmas coisas vêm para apartamento, para townhouse e casa, né? Sim. Então, vamos lá. Vou fazer uma lista do que já vem no apartamento. Aqui na Flórida, inclusive, existe a obrigação das construtoras entregarem os imóveis. A cozinha tem que ter, né? Tem que ter fogão. Tem que ter... Geladeira? Não, a geladeira não é obrigatória. Sério? Mas os condomínios, todo mundo tem. As construtoras novas não entregam mais com geladeira, por exemplo. Isso? Nem geladeira, nem máquina de lavar roupa. É opcional. Tem construtora que entrega, tem outras que não. Mas é obrigatório os móveis de cozinha, né? Os armários e o fogão. E aí já vem... E o closet? Isso é uma curiosidade que eu tenho. O closet, o buraco, porque aqui não tem guarda-roupa. Então aqui é tipo o closet, uma entradinha assim. E aqueles ferros, vem ou não vem? Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir. Para ser denominado quarto, tem que ter o closet. Então, se você tiver um ambiente
Mesmo que seja, por exemplo, você tem 2 quartos com closet, um sem closet. Aquele ali a gente chama flex room, que ele pode ser um quarto, Ou um mas escritório. ele não é um quarto porque ele não tem closet. E a pantry, a despensa, né? Ela também já vem pronta Já na vem cozinha. pronta. Então, vamos lá. É o closet, a pantry. Não, mas a pantry, ela pode ser um armário. Nem todos, não é obrigatório, mas eles entregam. Faz parte do estilo americano ter uma pantry. Ter uma pantry. É. A pantry, A pantry é é dispensa. dispensa, isso. Então, é o closet, a dispensa, os móveis da cozinha, o fogão e o forno. e o forno e o micro-ondas. O micro-ondas. A máquina de lavar a louça. A máquina de lavar louça não é obrigatória, mas tem toda a cozinha, né? Tem toda a cozinha. Então, assim, quando você vai alugar um imóvel, quando vai comprar, não, mas quando você vai alugar, você vai encontrar o imóvel com a cozinha completa. Geladeira, fogão, a máquina de lavar roupa, micro-ondas, ela vai estar completa. Entendi. Porque você não consegue alugar se não tiver completo. Então, se o investidor comprou para alugar e não entregaram com geladeira, com máquina de lavar roupa, secar roupa, ele vai ter que pôr. Ele já sabe, ele vai ter que pôr, porque para alugar vai ter que ter. Então tá. E aí eu tô pensando aqui, quando você vai alugar essas mesmas coisas que a gente acabou de falar, só que tudo mobiliado já. É difícil encontrar um apartamento, uma casa já mobiliada para alugar? Não é difícil. É cada vez mais comum. E aumenta muito o custo? Não aumenta, porque, assim, é opcional. São poucas as pessoas. É comum encontrar imóveis mobiliados, porém, não é obrigatório, né? A maioria dos imóveis para alugar, para morar, não estão mobiliados. Não estão. Mas se você quiser procurar encontrar, você vai encontrar também. E aí muda quanto mais ou menos o valor? 100, 200 dólares? 100 dólares. Não aumenta muito. Por quê? Porque esse imóvel mobiliado, na verdade, ou o proprietário morou nele e foi embora e deixou, ou por algum motivo ele mobiliou achando que foi colocando algumas coisas e aí ficou. Ele achava que ele ia usar, por exemplo, para vir várias vezes por ano. E então, aí assim, são alguns casos, né? Mas você encontra. Ter o imóvel mobiliado é uma vantagem, nem sempre, porque quem quer morar geralmente já tem os seus imóveis, já tem os seus móveis. Então, às vezes é mais difícil de alugar. Então, a gente assim, tem, mas não é o comum. Porém, se você precisa, você compra. Entende? E aí, já que a gente já está falando de custo também, eu ia te perguntar a diferença de possibilidade de aluguel para pessoas que estão aqui com visto de turista, pessoas que estão aqui com visto de estudante, se tem alguma diferença entre os dois, se não tem. E aí, para quem está ilegal, e para quem entrou pelo México, qual que é a diferença? Tem alguma diferença na hora de alugar qualquer uma dessas coisas que a gente estava falando? Diferença de preço, diferença de documentação, de depósito? Qual que é a diferença na hora de alugar para as pessoas que estão vindo saber? Por exemplo, aluguei e estava legal com visto de turista e de estudante. Fiquei ilegal. Muda alguma coisa? Eles podem me colocar para fora? Não pode me colocar para fora? Como é que funciona essa parte? Então, fiquei ilegal significa fora de status. Isso. Tá. Tipo, não posso... tô sem status. Tá. Bom, vamos lá. Existem regras, né, aqui na Flórida em relação a morar, né? Então, teoricamente, né, pela lei, um turista não pode alugar um imóvel para morar. Entendi. Não pode. Como F1, né, estudante, ele pode, porque ele está com visto para estudar. Então, assim, o turista, ele só pode alugar Airbnb, porque ele está vindo como turista. Ele não tem o visto para morar aqui. Então, ele não poderia alugar um imóvel de longo termo, com aluguel de 1 ano. Ele podia fazer, tipo, uns 2, 3 meses. Teria que ser
aluguel de short term. Só que um aluguel de short term é muito caro, né? Então, se a pessoa veio já com a intenção... Então, esse cenário, eu recebo todos os dias. Pessoas que têm o visto de turista, que vieram para cá, e chegando aqui, elas vão mudar de status, então elas vão passar para um visto de estudante, ou depois um EB, ou um E, vão mudar de visto, tá? Então, essa pessoa, quando ela chega, ela não poderia alugar, ela teria que ficar esses 3 meses num imóvel, mas ela já, não num quarto, né? Se é uma família, tô falando de uma família. Aí vieram todos, vão fazer essa caminhada. Uma administradora, uma corretora americana não vai alugar imóvel para esse turista. Porque eles não conhecem o processo e eles não sabem como funciona. Então, se você olhar na internet e falar, eu vi no Zillow imóveis para alugar, você não vai conseguir alugar. Você vai ter que procurar corretoras brasileiras que estão acostumadas com esse processo, que sabem que você vai ficar no status, que você vai mudar. Então, a gente consegue alugar para você, mesmo porque nós conseguimos ler o seu documento, porque toda a comprovação de renda vai vir do Brasil. Entendi. Então, para você não... O americano, para alugar um imóvel, então, qualquer pessoa que queira alugar um imóvel, estrangeiro, americano, ela vai ter que comprovar que ela tem renda, que ela pode pagar esse aluguel e que ela tem um trabalho, ou a renda dela vem do Brasil, ou ela tem dinheiro para se manter aqui durante um ano. Então, ela tem que comprovar isso. Para nós temos acesso tanto para ler o português, como também a gente conhece o imposto de renda do Brasil, a gente consegue avaliar toda essa renda do Brasil. Então, a gente consegue alugar para a pessoa, mesmo ela vindo como turista. Entendi. Então, tem que procurar alguém que saiba fazer, porque senão você não vai conseguir. Então, a gente faz esse trabalho, a gente aluga para turista, com visto de turista, desde que ele vá mudar. A gente conversa, faz essa triagem, sabe como é que vai fazer. Agora, o F1 é mais simples do que o turista, né? Porque o estudante, ele já vem com esse visto, ele já comprovou que ele pode se manter aqui. Então, a gente vai avaliar a documentação, também a renda da mesma forma. Ele vai ter que ter um dinheiro guardado, porque teoricamente ele não pode trabalhar, né? O estudante, o turista, não pode trabalhar, então ele vai ter que ter uma comprovação de que ele tem dinheiro para se manter aqui durante esses 6 meses. E tudo isso a gente avalia. E aí, essa avaliação, por exemplo, do extrato do último mês? Ou tem que ter... Últimos 3 dos meses. últimos 3 meses. Dos últimos 3 meses. A comprovação de renda dos últimos 3 meses. O imposto de renda dos últimos 2 anos. Tem que apresentar. Então, por exemplo, tem gente que... eu tenho dinheiro, que já aconteceu. Não, eu tô levando $30 mil em dinheiro. Não adianta nada para nós. Tem que estar em conta. Tem que estar na conta. Já aconteceu de um cliente, por exemplo, chegar para mim e falar assim, não, eu tô levando $50 mil. Não adianta nada. Aqui é assim, você tem que mostrar de onde veio o dinheiro. Ninguém entra com dinheiro assim. E nem pode, né? Na imigração você tem que... Exatamente. Quando está passando pelo pedágiozinho, quando você chega aqui para mostrar, você tem que declarar até pelo menos $10 mil. Então, se você trouxe 50 sem declarar, você também trouxe dinheiro ilegal para o país. Exatamente. Então, assim, isso daí para nós não podemos aceitar. A pessoa pode querer comprar uma casa, falar, vou dar 50 mil cash. Na mão, dinheiro, não é dinheiro frio. Você tem que ser comprovado, você tem que ter a origem desse dinheiro. Entendi. O dinheiro tem que ser rastreado. Então, assim, o dinheiro para você começar, você tem que trazer ele em conta. E aqui você vai usando para o que você precisa. Então,
Mais uma vez, a questão tudo declarado, aqui tudo você tem que comprovar, né? Então tem que comprovar que você tem dinheiro guardado, tem que comprovar que você tem renda. Todas essas comprovações são importantes na hora de alugar, de comprar, para comprar carro, para criar um crédito. Então tem que ter uma origem e esse dinheiro ele tem que ser rastreado todinho, do começo ao fim. Entendi. E aí, essa é a questão do turista e do estudante. E a pessoa que tá ilegal? Tipo assim, ela veio te procurar, já passou os 6 meses do visto de turista dela, ela tá sem status e ela precisa alugar uma casa para a família dela. Ou um apartamento. Então, a gente consegue alugar e não depende do status. Aqui, o que mais conta, né, e até mesmo independente do status dela, é se ela consegue comprovar que ela consegue pagar o aluguel. Então, agora, a pessoa que entrou pelo México, por exemplo, que entrou, não teve documentação, mas ele trabalha, vamos supor, na construção. Ele está lá trabalhando direitinho. Se ele receber cash, Ele não tem como provar que ele consegue pagar. não consigo alugar para ele. Agora, se ele recebe e ele consegue comprovar pelos extratos bancários que esse dinheiro entra todo mês para ele, esse dinheiro entra todo mês, ele recebe 3 vezes o valor do aluguel. Então, eu consigo alugar, porque eu tenho a comprovação dos extratos bancários. Então, acaba que é mais burocracia se você tem o visto de estudante do Brasil vindo morar aqui para conseguir alugar um apartamento, ou visto de turista, do que se você estiver aqui ilegal ou tiver entrado pelo México. Não, a questão é, a gente aceita qualquer comprovação de renda. Entendi. Então, tanto faz do Brasil ou daqui. Mas é porque no início você falou que o turista não pode alugar aqui. Então, é um rolê a mais para conseguir. Não, ele não pode alugar com o americano. Esse estrangeiro, que entrou pelo México, também não vai conseguir alugar de um estrangeiro. Eu estou dizendo sempre. Ou seja, com você. Com as corretoras que conhecem a dinâmica e sabem como fazer. Entendi. Entendeu? Ou seja, sabe como fazer o quê? Que a gente aceita. Por quê? Aquele jeitinho brasileiro básico, né, gente? Não é o que a gente. Não, é pela lei, mas é um jeitinho, né? Sim. Que esses outros caras que são americanos não sabem fazer. Eles não querem, eles não entendem o processo. Entendi. Entende? Eles não entendem que a pessoa vai dar um jeito daqui a um tempo. Para eles, tem americano que não sabe nem o que é se tornar um cidadão americano. Eles não sabem o processo, porque eles nunca pensaram nesse lado. E a gente, como a gente é estrangeiro e a gente teve que se virar com todos esses rolês, a gente acaba prestando mais atenção nisso. Acaba falando, não, isso daqui tem jeito. Né? Tem que ter um jeito. E o preço não altera, a quantidade de depósito não altera. Isso faz grande diferença. Faz. Dependendo do status que a pessoa tem. Depende do status, depende mais da comprovação de crédito. Então, por exemplo, esse imigrante que entrou pelo México, se ele tem conta em banco, porque geralmente ele já abriu uma empresa, ele tem uma conta em banco, ele deu um jeito, né, se ele não tiver nada, aí ele não consegue nada. Tá? Ele tem que fazer o nome de outra pessoa. E aí, assim, tem patrões que, por exemplo, fazem para eles, alugam para eles, algum amigo, eles dão outro jeito. Tá? Agora, a pessoa que é o estudante, o turista, qual é o grande problema? Eles não têm um crédito estabelecido aqui, eles estão chegando hoje. E aí isso influencia no preço do aluguel? Não influencia no preço, mas influencia na quantidade de depósito. Então vamos lá. Se eu tenho um ótimo crédito, quanto que é pedido de depósito? 1 mês de depósito. Isso a gente falando não dos apartamentos. Os apartamentos, como essas grandes companhias que são donas de complexos de apartamento, elas funcionam de uma outra maneira. Ali são as empresas americanas que nem vão alugar muito para estrangeiro, e aí os depósitos são 500, 800 dólares, não é um valor de aluguel. Entendi. São administradoras de condomínios de apartamento.
Eu não trabalho com esse Pois. tipo, porque eles são donos desses apartamentos, eles administram diretamente e a maioria não aceita imigrante, Imigrante. sem documentação. E aí, como é que vai funcionar, então, o depósito? A gente tem o primeiro um mês para um apartamento desses que a senhora trabalha, aí tem um mês e o mês do aluguel. Então, você já entra tendo que pagar, por exemplo, você falou que a média é 1.900 um Não, apartamento um de 2 quartos. townhouse, vamos partir. Geralmente, eu quase não tenho apartamento. Entendi. Então, apartamento a gente já tira. Uma townhouse. Uma townhouse, que é o básico que a gente aluga. Então, uma townhouse de 3 quartos, que é 2.200, Uhum. mais ou menos. Uhum. Essa townhouse ou uma single family, que é um pouco mais afastada, que é esse preço, então vai precisar. Para quem tem um crédito joia, mora aqui, tem comprovação de renda, tá tudo bonitinho, Uhum. vai pagar um depósito E o aluguel daquele mês. e o primeiro mês de aluguel. Uhum. Pronto. Então é isso que ela faz. Se a pessoa tem documento, tá tudo certinho, mas tem um crédito baixo, começou agora, tem tudo, tem trabalho e tal, mas ela não tem um crédito estabelecido ainda, tem um crédito muito baixo. Vai precisar de 2 depósitos. 2 depósitos. Que aí seria o primeiro mês e o último? Não, são 2 depósitos. 2 depósitos. Que vai. Esse depósito é um depósito calção. Quando ela sair do imóvel, ela recebe todo esse dinheiro de volta. Não é o último mês de aluguel. Entendi. São 2 depósitos e o primeiro mês. E o primeiro mês, entendi. Então, tipo, de 1.900 vezes 3... 2.200, a gente está falando de 2.200. Então, 3.600 para começar a brincadeira. 6.600 para começar a alugar. Agora, se você está chegando agora, você não tem crédito, não tem a comprovação de renda é do Brasil, mas assim, você vai começar a trabalhar aqui. Você tinha os 3 meses anteriores, mas aqui você não tem mais. Você tem um save, você tem que provar que você tem dinheiro guardado para manter o seu aluguel durante uns 6 meses, mais ou menos. Você vai ter que dar 3 meses de depósito, chegando a ser 6 meses, tá? Se você tá vindo para começar a vida do zero aqui, você consegue alugar, só que você tem que ter o dinheiro de reserva. Entendi. Aí são 3 meses de aluguel mais o primeiro mês. E quão verídico é repasse de aluguel? Por exemplo, uma família chegou aqui, alugou um apartamento, agora eles querem realugar sem falar com o dono ou com o corretor que alugou o imóvel. Como é que funciona isso? Isso é complicado. Isso é contra a lei? Não é contra... É ilegal, porque em contrato, geralmente, você não pode sublocar. E Então, aí você estaria sublocando. E aí, qual é a diferença disso? Por exemplo, você está morando, você assinou o contrato, mas aí você alugou um quarto. Então, isso também não entra... quando é aluguel, aqui você pode, você é proprietária. Mas geralmente, quando você aluga um imóvel, você não pode sublocar os quartos. E em contrato está dizendo isso. Entendi. Aí você tem que meio que alugar, por exemplo, você aluga uma casa, você tem que adicionar o roommate no aluguel do apartamento. Isso. Entendi. Você tem que fazer o background dele, tem que fazer o credit score, tem que passar pela aplicação, tem que fazer a aplicação, pedir autorização para colocar essa pessoa, mas não sublocar. Os proprietários não aceitam sublocação. Mas a maioria subloca. A maioria subloca e faz isso por debaixo dos panos. E aí, qual é a consequência se descobrirem? Se descobrirem, você está quebrando o contrato, tem multa, tem penalidade, você pode ter um eviction. Eviction é o despejo. Ter um despejo aqui nos Estados Unidos é algo muito sério. Você ter uma notícia de despejo no teu file, nos teus records. Você nunca mais consegue alugar nada. Você nunca mais consegue alugar nada. Você tá ferrado. Sério mesmo. Você não pode correr esse risco. É muito sério para o americano, alguém que passou por isso. Você fez algo terrível, que for
assumir um compromisso e não A pagar. única chance de mostrar, de mudar isso é comprar uma própria casa, né? Levou um eviction, só vai morar de novo em algum lugar comprando uma casa. Mesmo assim. Até para comprar a casa é Até ruim. para comprar, porque você já não pagou o aluguel, quem garante? Você vai A pagar. financeira que você vai pagar o seu. Então, o seu crédito, isso fica uma marca muito ruim. Muito ruim para você. Então, para você ser liberado para um financiamento, eles vão cobrar taxas de juros altíssimas. Vai ser uma compra mais complicada. Falando sobre isso, agora mudando de aluguel para. Porque aluguel não tem taxa, né? Anual. Você. Não. Quanto que aumenta, por exemplo, depois que você fechou um contrato antes da gente sair do aluguel? Você fez 1 ano de contrato de aluguel. Aí você vai renovar. Qual é a média de aumento mensal? Se você for renovar o contrato, você tem que pagar os depósitos de novo? Ou o depósito que você fez no primeiro contrato continua valendo? Então, vamos lá. Você fez o contrato de 1 ano, né? E você não quer mudar, você quer continuar ali. Geralmente, os contratos dizem que 2 meses antes, então 60 dias antes, você vai mandar uma notícia se você quer renovar o contrato ou se você quer mudar. Se você não quer renovar, você vai sair do imóvel. Você tem que notificar por escrito 60 dias antes. Se você quer renovar o contrato, aqui, como a gente não tem, não tinha, né, inflação, a gente não tinha de um ano para o outro, o aluguel não aumentava muito e tudo mais. Se a gente pode aumentar, só que esse aumento, ele é negociado. Não existe uma taxa, falar assim, não, vai ser 3% de aumento. Não existe. Então você tem a liberdade de negociar com a pessoa que está te alugando o apartamento quanto que vai aumentar. Mas vamos dizer que é 2.200 da townhouse. Vamos dizer, o próximo ano seria o quê? 2.300? O normal é uns $100 por ano? Sim, mas se você é um bom inquilino, eles podem até manter. O proprietário vai falar, permanece aí, está de bom tamanho. Então, você manter a casa, né, boa e funcionando. Quais são as responsabilidades da pessoa que está alugando? Tipo assim, o que a pessoa que está alugando o apartamento ela tem de responsabilidade? E o que o cara que está alugando tem de responsabilidade? Por exemplo, a geladeira quebrou. Eu estou alugando um apartamento seu. Eu que tenho que consertar a geladeira ou eu te ligo para você vir consertar a geladeira? Ou depende do que quebrou na geladeira? Então, a manutenção, né, dos eletrodomésticos, o seguro do imóvel, o IPTU. Então, IPTU, condomínio, manutenção dos eletrodomésticos, que é geladeira, fogão, máquinas, né, todas elas da casa, é por conta do proprietário. Tá. Então, o inquilino vai pagar o aluguel, tá? E se tiver grama, alguma coisa fora do contrato, aí ele tem que pagar também. Se TV, por exemplo, botar TV assim no alto, o inquilino pode fazer? Pode, só que quando ele sair, ele tem que entregar a parede bonitinha do jeito que ela estava. Entendi. Então, ele pode, e pode até negociar, por exemplo, com o proprietário, se ele colocou um display bem legal, falar assim, você quer manter aqui? Se o proprietário aceitar, você deixa. Porque tem muitas coisas que você pode deixar, né, no imóvel, se o proprietário quiser. Se ele não quiser, você tem que tirar e voltar para o estado e original. pintar e deixar do jeitinho, da mesma condição que você pegou. Agora, se você quebrar uma geladeira, vamos supor, a geladeira, esse depósito que você deixou, quando você sair, eles vão fazer uma revisão no imóvel, tá? E vamos supor que você, na geladeira, ela é de inox e você arranhou ela todinha. Isso aqui vai ser cobrado do inquilino. Entendi. Entendeu? E normalmente, mesmo que o inquilino tenha mantido o aluguel, tipo assim, o apartamento, a townhouse em bom estado, o depósito é uma coisa que eles costumam devolver ou não? Devolve, só que vão abater
as coisinhas se tiverem que fazer alguma coisinha. Não precisa pintar o imóvel inteiro, como no Brasil, você tem que devolver ele pintado. Você aluga ele pintado, novo, e você tem que devolver ele totalmente pintado. Aqui não, tá? Eles não são pique. Você tem que retocar as coisas, mas são retoques. Não precisa pintar inteiro. Entendi. E aí, A menos que tenha sido muito mal feito, aí eles vão te cobrar. o IPTU, por exemplo, no Brasil, se eu não me engano, quem paga é o cara que está alugando o apartamento. Sim, aqui o condomínio e o IPTU é por conta do proprietário. Do proprietário. Isso. Tá. E antes da gente mudar para compra de casa, tem alguma recomendação, algum conselho que você dá para quem está vindo e quer alugar, ou quem está aqui e quer alugar, ou mudar de aluguel, ou sair de um quarto para ir alugar uma casa, um apartamento? Você tem alguma coisa que você queira dar de conselho na parte do aluguel, para a gente poder pular para a parte de compra? Sim. Seguro também, depois. Olha só, tem uma coisa que eu quero falar que é muito importante para quem está querendo vir para cá. Gente, não existe almoço grátis. Sabe, bem assim, não existe milagre. As pessoas estão vindo, porque com $1.000 você aluga, porque isso, porque é fácil, porque eu corto meu coração, de verdade, ver as famílias chegando como, eu vim, eu vou ficar. Se você não tiver organizado financeiramente, esses primeiros 3 meses, olha, você tem que pôr num papel. Quando você chega aqui, você vai ter que comprar carro, você vai ter que dar 3 depósitos para conseguir um imóvel, você vai ter que mobiliar o imóvel, você tem que chegar aqui, você tem que ter um dinheiro. Você precisa se manter. Não, porque falaram que é super fácil, tem muito trabalho. Conheci um cara que morou no carro 6 meses. Tipo, essas pessoas acham que é fácil, né? Morar no carro 6 meses. É proibido. É proibido morar no carro. É proibido ainda. É proibido. Você não pode morar num carro. Você já escutou essa história? É uma história, não sei se é uma lenda urbana de um brasileiro, que ele veio aqui para os Estados Unidos, ele foi para Califórnia. Aí ele ficou 1 ano lá, trabalhando de Uber, dormindo no carro, pagando só o membership de uma academia. Aí ele ia na academia para tomar banho, voltava para dentro do carro, falaram que ele juntou tipo $500 mil em 2 anos. E aí ele comprou um monte de coisa no Brasil. Hoje em dia ele vive de renda e Airbnb. Não estou falando que é mentira. Não sei. É uma história única. Pode ter acontecido com ele, mas, gente, isso é só ele. Eu não conheço nenhuma outra pessoa. E outra coisa, assim, é uma coisa muito desconfortável também, né? Você vem para poder dar uma vida melhor para os seus filhos, para ter uma vida melhor. Não, e ele estava sozinho, não devia estar com família. Com certeza. Porque, gente, olha só. Está caro viver aqui. Não tá barato morar nos Estados Unidos. Para você comer, mesmo cozinhando em casa, mesmo fazendo, tudo tá muito caro. Você gasta uns $300, $400 fácil por mês. Se for uma família inteira, assim, não se esqueça que tem plano de saúde, não é barato e tem que fazer. Não se esqueça que você tem o seguro do carro, não é barato, tem que fazer. Aqui na Flórida é proibido ter carro sem seguro. É proibido. Você vai preso se você dirige um carro sem seguro. Vamos entrar nesse assunto no próximo episódio. Então, assim, tem muitas coisas que você tem que pôr na ponta do lápis. Seguro de carro, de casa, aluguel, você precisa fazer? Precisa. Precisa, é obrigatório por todas as empresas que alugam imóvel, você tem que fazer o seguro. Esse seguro de casa não é o seguro do imóvel. É um seguro muito barato. Mas o proprietário, ele não quer ser processado se, por exemplo, acontecer alguma coisa e inundar a casa, ele cuida da inundação. Mas, por exemplo, o seu sofá que perdeu, sua cama que perdeu, sua televisão que perdeu, as coisas que são pessoais,
esse seguro vai cobrir os seus bens pessoais que estão dentro da casa. É um seguro básico, geralmente de US$ 20.000. Eles asseguram, você não tem mais do que isso entre imóveis e bens, a menos que você tenha joias, em caso você queira segurar, e daí você faz um seguro maior, uma sala toda de computador, equipamentos. Aí você faz algo personalizado, mas geralmente é de US$ 20.000 que eles vão te cobrar US$ 12 por mês. É muito baratinho. Vale a pena fazer. Vale a pena fazer. É obrigatório fazer. Então, assim, você já coloca... Mas para a pessoa que está alugando ou para a pessoa que comprou? Para a pessoa que está alugando. A pessoa que comprou o imóvel, ela tem que fazer o seguro do imóvel. Entendi. Aí, esse seguro do imóvel é caro, tá? Não é barato. Mas já faz... Se você comprar uma casa financiada, já está incluído no financiamento. Entendi. Então, você já paga junto com o financiamento, porque ninguém financia nada sem seguro também. Faz todo sentido. É uma coisa que já está grudada com a outra. É. Então, assim, voltando. Pessoal, cuidado com as promessas de que vem para cá, você vai morar na minha casa. Que eu tenho de gente que chega e fala assim, nossa, eu vim para morar na casa do meu amigo, cheguei aqui, ele falou que não tem lugar para mim. Meu Deus! Tia, eu conheço uma menina que ela foi morar na casa da prima ou da tia, e aí a menina tava cobrando, olha isso, tava cobrando $700 dela para dividir o quarto com uma outra pessoa, com um homem, no mesmo quarto, tava cobrando mais 700 do cara. Eles estavam fazendo 1.400 num quarto, se aproveitando de uma pessoa que acabou de chegar, que não conhece ninguém. Então tá na mão dela. Tá na mão dela, porque ela provavelmente cantou a bola e falou assim, não, aqui é tudo assim. Vocês veem, hoje em dia, isso já tem uns anos. Eu tô aqui há 9 anos, isso já tem uns anos. A menina tava pagando 700, que é o valor de um quarto, para dividir um quarto com outro homem ainda. Vê se pode um negócio As desse. histórias, Helena, tem muita gente se aproveitando, falando, olha, vem pra cá que eu vou te ajudar, vou te dar trabalho, lugar pra morar. Mentira. Não tem como. Gente, quando você chega aqui, tipo assim, a pessoa pode te ajudar no sentido de, tipo assim, você dormir no quarto ou dormir num sofá um tempo. Mas, às vezes, as pessoas não conseguem nem pra elas. Então, hoje em dia, as pessoas... O que tem de gente aqui que já mora há 10 anos aqui, que tá sem trabalho. Sabe? Que não tá conseguindo pagar suas contas. Exatamente. Então, assim, tá muito difícil. Então, você tem que se preparar para dar um passo desse. Não digo que não deve vir, muito pelo contrário. O que aconteceu comigo, teve momentos que eu tive que ir embora, que eu não tinha trabalho, não conseguia fazer minha deadline, fui embora. Mas foi de fundo. Entende? Então, assim, acontece, eu não gosto, as pessoas chegam aqui e assim, nossa, tudo que me prometeram, ou então caiu na mão de pessoas que levaram todo o dinheiro, toda a economia que elas trouxeram. Por quê? Porque fez negócio errado, toda hora assim, não, eu vou te levar lá, você vai tirar um documento, vai tirar a drive license, vou te levar para Maryland, vou te levar não sei onde, não sei o quê, e o seu dinheiro vai indo embora. Exatamente. Então, assim, muito cuidado. Você vindo planejado, você vai ter um monte de dificuldades já que fazem parte do processo, né? De você começar de novo. Pô, você tá indo para um país que você não fala a língua. Você tá indo para um país onde você não sabe como é que funciona, a cultura é diferente, a comida é diferente. As pessoas acham que é besteira quando a gente fala, por exemplo, que a comida é diferente, que você tá longe da família. Aí a pessoa fala assim, mas eu não sou de família. Você não é de família até você não ter família. Você não sente diferença de comida até você ver que você engordou 10, 15 quilos no seu primeiro ano nos Estados Unidos, comendo no McDonald's todos os dias, você não tinha dinheiro para comer um arroz e feijão. Então, assim, as pessoas acham que não tem diferença. Os mercados brasileiros, você encontra tudo do Brasil, só que o preço é muito mais caro. Então, por exemplo, tem arroz Tio João, arroz do Brasil? Tem. Só que você vai pagar preço de exportação. Então, é muito melhor você ir no mercado normal, ir no Walmart, comprar a marquinha do Walmart, por exemplo, que é o mesmo arroz, que você vai aprender a lidar com as marcas que você tem, e você vai cozinhar em casa. Arroz, feijão, tem tudo. Tudo tem nos mercados. Lógico, Guaraná
guaraná você só vai achar no mercado brasileiro. Então, assim, tem algumas coisas que você encontra só no mercado brasileiro, mas tentar se adaptar o máximo possível com as coisas que você encontra Exatamente. normal para você economizar. E a gente não tá tentando aqui desmotivar nem motivar também ninguém a vir. A ideia desse podcast e dessa série, dessa temporada, é conscientização. Então, É falar real, é gente. falar real. Então, assim, você vai vir com dinheiro, você vai sofrer dificuldade. A pessoa que é milionária que vem pra cá, ela tem várias dificuldades. Pode não ser de pagar uma conta, mas é de ficar longe da família, é de não ter rede de apoio. A pessoa que é milionária, ela não consegue um visto ou um green card ou uma cidadania fácil. Ela também precisa passar pelo processo, porque ela é milionária no Brasil. Aqui ela não usa ninguém. É. Então, assim, todo mundo E que assim, o dinheiro não compra green card. não compra green card. Não, você tem que ter todo legalmente comprovações e achar um caminho. Não tem como olhar a mão de ninguém. Então, assim, a ideia aqui é passar os valores, é passar o processo, é passar o que é certo fazer, quais são as consequências do que não é certo para as pessoas saberem. Então, toda a ideia disso aqui não é desmotivar ninguém que quer vir, nem motivar ninguém que quer vir. Como é que a gente vai desmotivar se a gente está aqui? A gente está aqui e está vivendo bem. Tem gente que está aqui e está vivendo mal. Eu já conheci muita gente que E sabe o que eu acho engraçado aqui? É que as pessoas que mais têm dinheiro no Brasil, quando vêm pra cá, odeiam. Eu conheci um menino que ele era advogado, e aí a gente conversando, ele, não, odiei isso aqui, eu não consigo fazer nada, voltou pro Brasil, tô no escritório dele. E as pessoas que menos têm no Brasil, quando conseguem vir pra cá, são apaixonadas, não querem sair daqui de jeito nenhum. Eu acho que assim, na verdade, aqui a gente tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade. Então, se você tem uma vida boa no Brasil e você já tem essa oportunidade lá, Não faz sentido, né? É diferente. Você já tem a oportunidade no Brasil de fazer o que você gosta, então é difícil você largar tudo isso e vir para cá e se adaptar, porque aqui você vai ter que matar o leão por dia para você se estabelecer, né? Então é diferente, por exemplo, se você não conseguir, se você não tiver um plano, né? Não tiver realmente algo, você não vai se segurar aqui. Né? Você vai voltar para o Brasil. Agora, por que as pessoas que não têm nada chegam aqui? Por causa das oportunidades. Né? Você chega, por exemplo, num apartamento todo montadinho, que você vai comprar só camas, sofá, televisão e mesa. E já está pronto. Então, é muito fácil. Né? Porque as coisas mais caras, que são a cozinha, já vem, né? Já vem, então facilita muito, né? Outra coisa, aqui existe realmente uma demanda, existe muito trabalho. O que está acontecendo é que tem muita gente e as empresas estão pagando pouco. Então, tem gente que não se sujeita a receber menos, né? Do que antes. Então, é uma questão de necessidade. E você vai ter que fazer algumas coisas, vai ter que limpar a casa, vai ter que fazer. Não que se você depois de um tempo chega aqui, você é ajudante, em qualquer que seja o lugar, você está chegando, você vai aceitar o que te derem de trabalho. Então, você começa ajudando, depois você vai ter o teu schedule, sabe? Então, a questão é a perseverança. E você está preparado para enfrentar tudo isso. E né? Você enfrentar que você vai morar mal no começo, né? Agora, se você vem já mais preparado... Você vai seguir regras de outras pessoas. Exatamente. Só vai poder lavar roupa uma vez na semana, e vai ter que fazer o schedule todo ao redor das regras que a pessoa te colocou. Você para pensar, eu só preciso de um dia para poder lavar roupa. Mas você não sabe se o dia que a mulher deixou você, ou a pessoa deixou você lavar roupa, é o dia que você tem foco no trabalho. Exatamente. Já que você está trabalhando 15 horas por dia, e aí ela fala que você pode lavar a louça na quarta, a roupa na quarta, e quarta-feira você está trabalhando. Ou domingo você conseguiu um shift extra porque você tem conta para pagar. Não é fácil assim. Então, são as dificuldades, né? E, assim, a gente realmente
chegar aqui você vai ter que aprender uma forma nova de viver, né? Uma forma nova de seguir regras. Isso é muito importante. Porque senão, e procurar mesmo não ficar só no meio dos brasileiros. Não que os hispanos ou os americanos vão fazer diferença, né, vão te tratar diferente, ou melhor ou pior, porque tem golpe, eles também maltratam, também. Mas a questão é, você aprender um pouco mais da cultura, quando você sai da sua zona de conforto, você vai acabar aprendendo melhor e se adaptando mais rápido do que se você continuar no meio dos Só que não faz brasileiros. sentido vir pra cá também não aprender a língua, né? As pessoas acham que só de estar aqui elas vão aprender a falar inglês. Gente, eu conheço gente que está aqui há 5, 10, 20 anos, não convive com americano e não fala inglês. E eu vou te falar mais, Helena. Às vezes a pessoa aprende o espanhol. Desculpa, tia Renata. Às vezes a pessoa aprende o espanhol antes de aprender o inglês, porque acaba que fica mais parecido. Mais fácil. Então, eu tenho um amigo que, inclusive, ele acabou tendo que voltar para o Brasil. Ele passou um ano aqui estudando atrás de status, não sei o quê, esperando o visto, o EB2, e negaram e ele foi embora. Mas ele teve muita dificuldade justamente porque ele não falava inglês, né? Ele conseguiria ter trabalhado ganhando muito melhor se ele falasse inglês do que ele teve. Então, comigo, por exemplo, como eu falei, eu morei aqui fora de status e eu vim para cá primeiro para estudar inglês. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o idioma. Eu, mesmo sem ter documentos, mesmo sem ter green card, eu tive trabalhos muito melhores por causa do inglês. O que mais paralisa as pessoas aqui não é o documento, é a falta do idioma. Até porque, por exemplo, eu falo isso, eu sempre tive documento, eu nunca fiquei fora de status aqui. Quem me conhece sabe. E não que isso seja demérito de ninguém, foi uma sorte que eu dei na minha vida. E o emprego que eu mais ganhei dinheiro, assim, por hora, foi dando aula. Eu dou aula até hoje, mas só dei aula durante 3 anos. Eu ganhava 35, 40 dólares a hora. Trabalhava de segunda a quinta, 6, 7 horas por semana, às vezes até 8 horas por semana. Então vocês fazem a conta aí de quanto dá. Foi o emprego que mais me pagou, que eu recebia muito bem, trabalhava menos que um monte de gente, ganhava mais que um monte de gente, mesmo trabalhando menos, porque minha hora valia muito, e eu só tive a oportunidade de ganhar isso tudo porque eu dava aula em inglês. Eu dava aula para crianças dentro da casa das pessoas, sem pegar um produto de limpeza. De novo, não é demérito, é porque, para mim, tem gente que não vai suportar dar aula. Vai falar, me bota para limpar banheiro, mas não me bota para dar aula. Para mim é o contrário, me bota para dar aula, me bota para falar, mas não me bota para ficar limpando coisa que eu não sou fã. Então, assim, eu dei aula durante muito tempo, ganhei bastante dinheiro, fazendo uma coisa que eu gosto, que é dar aula, e só consegui fazer porque eu falava inglês. As crianças eram brasileiras? Eram, mas os deveres eram em inglês. Os pais não conseguiam ajudar as crianças e me pagavam para fazer isso. Por quê? Porque eles também não sabiam falar inglês. Então eu dava aula para a criança que era brasileira, às vezes que tinha nascido aqui, às vezes que cresceu aqui e acabava falando mais inglês do que português, e eu conseguia me comunicar tanto com o pai, quanto com a criança, quanto o professor. Você não tem noção de vezes que eu já falei com o professor, como é que eu ajudo a criança? Porque o pai nem conseguia ter essa dimensão do que estava acontecendo. E tudo isso foi possível porque eu falava inglês. E era um trabalho que uma pessoa que não tem documento conseguiria fazer? Facilmente. Facilmente. Você não precisa ter documento para ser professor. Para ser professor, não. Para ser tutor. Para ser auxiliar, você não precisa de nenhuma licença. Porque eu fui pesquisar também, que eu gosto de fazer as minhas coisas tudo certinho. Você não precisa de nenhuma licença. Você não precisa de nenhum diploma. E você só precisa saber o que você está fazendo. Se comunicar, entender, saber. Literalmente só isso. Então, exatamente, o idioma, ele é a primeira porta
de entrada. A primeira porta de sucesso aqui na América é o idioma. Você falando inglês, você vai em outros níveis, você vai se comunicar, você não vai deixar ninguém te passar para trás, é outra coisa. Você vai conseguir ler os contratos que as pessoas estão passando, tudo exatamente. Isso. E aí, beleza. Então essa é a mensagem. Tomem cuidado com os golpes, pesquisem bastante, não acreditem só no que a família, no que os amigos, não acreditem em promessa, no almoço grátis, não acredita nisso. E pesquisa, gente. Você tem informação. Quem tem informação é rei, né? Essa é a verdade. E é isso que a gente está trazendo para vocês. Porque nem eu, nem a tia Renata gostamos, nem aguentamos mais as pessoas vindo para cá e sofrendo esses golpes e tendo tanta história triste quando as pessoas podiam estar muito bem informadas. Então, é isso. E para quem quer comprar casa? Vamos passar para o pessoal que já está aqui. O pessoal está alugando, vamos dizer, está alugando um apartamento ou uma casa já há muito tempo e aí quer comprar uma casa aqui. Como é que funciona a parte da compra aqui? Você consegue comprar uma casa, por exemplo, vamos dizer que você tem o dinheiro. Em cash, você consegue comprar, tipo, tenho 250 mil, a casa custa 250 mil, pá! Eu consigo simplesmente pagar em cash? Sim, se tiver declarado esse dinheiro, sim. Você pode comprar. Então, a compra de um imóvel, você pode comprar cash, você pode comprar financiado. Financiamento pode ser para estrangeiro ou para residente, tanto faz. A gente estrangeiro com e sem status. Com ou sem status. A única coisa é que se for estrangeiro sem status, ele tem que fazer com toda a documentação do Brasil. Entendi. Né? Então, se ele está fora de status, a condição financeira dele tem que ser do Brasil, ou seja, ele tem que comprovar um financiamento. Eles são bem rigorosos em relação a fazer as contas, né, da tua capacidade de comprar o imóvel. Então, e a entrada, né, quando a pessoa é residente, dependendo do crédito, dependendo se é a primeira casa que ela vai comprar, tem uma série de variações aí, mas ela pode dar tanto 3% de entrada como 20% de entrada. Agora, para um estrangeiro, comprando como estrangeiro, tem que ser 30%, 40% de entrada. Caramba! Então, a diferença é a mesma coisa do aluguel, os depósitos. O dinheiro que você põe na frente. Por quê? Por que tem essa diferença? Porque é a forma da credibilidade. Você não tem como provar que você vai ser um bom pagador, então o dinheiro vem na frente. Entendi. Então, o investidor ou o proprietário da casa, ele quer garantias. E a garantia é depósitos ou entradas maiores. Entendi. E quanto que é uma taxa de juros ao ano boa para quem está pagando financiado? Então, hoje a gente está falando em 7%. 7,25%, que é o que eles estão dando hoje. Que é mais o Trump, né? Aí veio com discurso o novo presidente de que ele vai baixar isso. E a gente escuta uma boa taxa de juros para o mercado, como antigamente era, por volta de 4%, entre 4% e 5% é muito bom. Entendi. Quanto que está o preço de um apartamento médio e de uma casa média, assim, para comprar? Então, apartamento, as construtoras não vendem apartamento, elas constroem e alugam, que é o que eu te falei. Entendi. Apartamentos são poucos, por exemplo, aqui eles vendem para proprietários, né? Mas geralmente são poucos os condomínios que constroem para vender os apartamentos separados. Entendi. Eles fazem mais. Eles fazem para alugar já diretamente. Então, uma townhouse e uma casa. Uma townhouse. Aí vai variar muito da região, né? Aqui, por exemplo, o Metro-Oeste é uma área mais antiga que quase não tem construções mais porque não tem espaço, não tem terrenos vazios. Então a gente onde estão construindo muito ao redor é Claremont. Claremont é uma região onde você consegue comprar uma townhouse por $350 mil. Né? Então, aqui em Orlando, uma média de preço é uns 500, 600 mil. Se você quiser comprar uma casa. Sim.
Uma casa, o Winter Garden, que é um dos bairros mais desejados hoje, é o queridinho dos brasileiros, né? Em Winter Garden você compra uma casa que a gente chama de bangalô, né? Com garagem no fundo, tal. Uma casa, ela tá na faixa de $500 mil. 500 mil. Beleza. E uma townhouse? Uma townhouse de 450 mil, mais ou menos. É um pouco mais barato. Pô, mas é muita pouca diferença pra você não comprar uma casa, né? Mas 100 mil faz uma grande diferença, né? 100 mil. Mas de 450 para 500? Então, $100 mil, às vezes você não tem a comprovação de que você vai conseguir pagar essa prestação. Ah, entendi. É Né? porque o preço ajuda nisso, né? Entendi. Então, os $100 mil são pelo menos $700 a mais, pelo menos, na prestação. Caraca, é muito. Mas ele não passaram por tipo uns 30 anos. Sim, mas é 700. Cada $100 mil é mais ou menos $700 de prestação. Então, aumenta muito. Bastante. Desculpa, eu retiro o que eu disse, retira a minha significância. E aí, tia Renata? Falando em Trump, como é que, como é que você acha que vai influenciar o mundo dos imóveis a entrada dele agora? Ainda mais para imigrante, né? Tipo, para as pessoas que estão legais de país, não sei se vai mudar tanta coisa, que estão legais ou legais no sentido de green card e cidadania, né? Porque para estudante e turista, eu acho que talvez possa mudar bastante. E para as pessoas que estão ilegais e que vieram pelo México, qual a sua opinião como corretora do mundo dos imóveis para essas pessoas que estão vindo ou que moram aqui? Devem ficar com medo? Primeira coisa que eu quero falar, não se apavore. Muita coisa dita, até mesmo da boca dele, parece muito radical. Porém, não se esqueçam, ele não faz as leis sozinho. Ele pode querer mudar muita coisa, mas as coisas não são mudadas tão facilmente. Então, assim, os decretos, ele pode soltar muitas coisas, mas aí vão ser julgadas, vão ser. Então, como foi a época que o nosso governador Eudi Santos colocou, na verdade, que ele ia perseguir os imigrantes, que ele ia mandar todos os imigrantes da Flórida embora, que todos iam ser pegos. Gente, as leis já existiam. Ele só, na verdade, foi um marketing muito grande, que ele queria aparecer para as prévias, que ele queria participar das prévias. Então, assim, não se apavore. Não vai ter mudanças que sejam ruins para quem faz as coisas direito. Entendi. O fato de você ter entrado pelo México, o fato de você ter... Não estou estimulando. Acho que a pior maneira, e tenho o maior respeito para quem enfrenta isso, porque a pior maneira de entrar aqui nos Estados Unidos é pelo México, entrar pelas fronteiras. Você vai ter muita dificuldade para se regularizar aqui. Vai ser muito difícil a sua vida. E a própria trajetória é muito difícil, né? Exatamente. É um risco de vida que você está correndo gigante. Assim, o caminho, né, até chegar, até ter certeza que você chegou, de verdade, é o pior caminho para você percorrer, tanto ele fisicamente, como também depois aqui. Então, assim, não vai. Se for a tua última alternativa de vida, mas assim, não seja a sua primeira escolha. Não tente fazer isso como sua primeira opção. Aí, então, você fez isso. Se você não cometer nada ilegal, não cometer um crime, eles também não vão te pegar. Entende? Então, assim, faça as coisas direito. Evite se meter em encrenca. O problema é que quando você começa as coisas erradas, a tendência é você ser obrigado a fazer coisas erradas e aí, por causa disso, você se meter numa situação ruim. Então, não façam. Agora, o que eu vejo com muito otimismo. Eu acho que o Trump, o que ele quer fazer realmente para melhorar a situação de
todos que moram nos Estados Unidos. Então, ele não quer discriminar, não existe uma discriminação, ele quer fazer com que a sociedade consiga viver melhor. E para isso, existem algumas regras, algumas coisas. Então, vai ter que deportar. Gente, sim, vai ter que deportar as pessoas que cometeram crimes, as pessoas que estão fazendo coisas erradas, até para se livrar, porque eles pagam por isso, né? Então, assim, nós gastamos muito dinheiro mantendo essas pessoas na cadeia. Então, assim, vai ter que ter muitas regras, mas isso não interfere na vida de quem está fazendo tudo direitinho. E aí você acha que vai ser promissora a candidatura do Trump para, por exemplo, o mundo imobiliário? Você acha que os preços das casas, dos aluguéis e a taxa anual, né, de juros vai baixar? Sim, a economia vai estar mais estável, ele vai entrar com medidas que vão ajudar, né, as pessoas a voltarem a consumir, porque a inflação diminui o consumo. Não tem muita gente comprando. Exatamente. Agora. Então, quando ele vem com medidas de que vai voltar o poder aquisitivo, o poder de compra das pessoas, e ele se compromete a diminuir a crise, a inflação. Então, tudo isso, lógico, que é muito melhor para a economia, para a gente que mora aqui, para a compra dos imóveis, para os aluguéis são muito caros, então deve baixar por causa da inflação. Então, tudo isso facilita bastante. Maravilha. Tia Rê, para as pessoas que querem alugar, que querem comprar em outros estados, você tem uma rede de apoio de corretores que você pode recomendar? Porque eu sei que a licença para corretor só vale, por exemplo, na Flórida. Sim. Então, você só pode fazer isso aqui. Se uma pessoa, por exemplo, está assistindo a gente, ela não quer vir para a Flórida, ela quer ir para a Califórnia. Com quem que ela fala para ela ter certeza que ela não vai ter um golpe? Como é que ela sabe que ela pode achar uma corretora que nem você, que está aqui para ajudar as pessoas e não para passar perna? Então, é complicado isso, porque realmente a nossa licença é aqui na Flórida, tudo isso que eu falei é referente à Flórida, mas a gente não tem, assim, uma comunicação direta com corretores. Eu posso encontrar, né, corretores, mas é pesquisa, né? Você seguir algumas pessoas, ver imobiliárias sérias, procurar pessoas que falam português, que no seu idioma é mais fácil a comunicação, é importante isso, principalmente falando de dinheiro, de leis, de contratos, você precisa desenrolar isso no seu idioma, isso é muito importante, mas falando com o outro, tendo boas indicações, referências e pesquisando aquela pessoa. Aqui em Orlando, a gente tem o Mães e Amigas de Orlando, que é um grupo só de mulheres que se ajudam. Então, toda vez que a gente... Eu acho que uma boa recomendação é entra no grupo da cidade, do estado que você está, procure uma comunidade e peça referências também. Porque vai ter muita gente que vai recomendar e aí você pode ir testando também, né? Às vezes falar com uma, às vezes você não gostou muito do jeito, fala com outra, mas para mim, pelo menos, ter referência é sempre... Se as pessoas estão recomendando, no Mães e Amigos, você pede uma corretora, eles vão mandar 200. E aí você vai vendo vários nomes que se repetem. Então, você consegue ter uma noção de que várias pessoas já foram ajudadas por aquela pessoa e vão te ajudar. Então, acho que isso é uma boa recomendação para quem quer achar um corretor ou alguma coisa assim em algum outro estado. Isso. E antes de vir, né... procure começar a se informar, né? Quando você começar a pensar, vou embora para os Estados Unidos, já entra nesses grupos, né? Já começa a se conectar, pedir indicações, pode, por exemplo, eu alugo imóveis e vendo para pessoas que estão no Brasil ainda. Você não precisa estar aqui para dar esse primeiro passo. Então, a gente começa a conversar antes, né, amadurecer, para você organizar os seus documentos, tudo que vai precisar, organizar essa parte financeira, organizar todas as coisas para chegar aqui e já começar as coisas
com menos dificuldade. Ter uma experiência um pouco mais tranquila, né? Porque muita gente acaba se frustrando, não é nem pelos Estados Unidos em si, é porque levou pernada de um, levou pernada de outro, e aí acaba que a pessoa chega aqui, se frustra e, na verdade, nem viveu o que é viver aqui. Exatamente. Então, isso é uma forma de se prevenir. Tia Rê, eu quero terminar agora todos os podcasts fazendo uma pergunta para os meus convidados. Ok. E a pergunta é o seguinte. Ai, que medo, gente. Vocês conhecem essa menina? Ah, meu Deus. Não, é uma pergunta tranquila. Dessa vez é tranquila. Se tivesse alguma coisa que você pudesse mudar no mundo, o que você mudaria? Uma coisa só mudaria no mundo inteiro. O que você mudaria? Se eu tivesse poder para mudar, uma coisa só. Eu não pode falar, queria mudar mais 3 coisas. Não, tem que ser uma coisa só. Puxa, eu globalizaria, tiraria essa questão de você dos limites, né? Então, ser tudo uma coisa só. Ao invés de ter vários países, você ia transformar tipo uma Pangeia. Ia ser tudo uma coisa só. Sim, porque daí tudo teria que ser dividido, né? Tudo teria que ser, daria uma igualdade. Assim, é difícil, porque aí você vê também lugares totalmente diferentes, mas seria opção das pessoas ficar onde elas estão, irem para onde elas quiserem, mas todas terem a mesma condição. Que se você for parar para pensar, a senhora que é religiosa, que acredita em Deus, é como seria que Deus mandou ser, né? Porque ele não deu as fronteiras e todas essas limitações, esses muros, isso tudo que as pessoas fazem, são as coisas que a gente colocou na Terra. Então, desde que o mundo é mundo, eles brigam por 2 motivos: território e poder. É por isso que os países brigam: território e poder. Então, você tira o território. E aí, se fosse tudo o mesmo, como se fosse o mesmo país, seria igual. Então, não teria a Suíça, primeiro mundo, e a África, terceiro mundo. Todos teriam a mesma oportunidade. Entendi. Não sei como fazer isso, mas você falou o que você faria. O que eu acredito que seria a igualdade. Não teria povo pobre e povo rico. Ia ser todo mundo do mesmo povo. Sim, de alguma maneira, porque é muito injusto, né? Quando a gente pensa, é muito injusto, né? E aí, por causa das fronteiras, você fala, não pode entrar nos Estados Unidos. E a gente sabe que aqui a gente vive melhor, né? Então, não poder... gostaria de ter uma experiência e viver, por exemplo, na Suíça. Mas é impossível. E talvez criasse uma união, né? Sim. Uma união maior. Tipo assim, todo mundo tá vindo pra cá, vamos ajudar aquela terra ali pra poder ver se fica melhor. Não, teria que ser tudo igual, né? Então, as pessoas... Lógico que isso é demagogia. É impossível acontecer, porque os idiomas são diferentes, porque as culturas, né? Para um árabe de qualquer país do Oriente Médio, por exemplo, o jeito da gente viver é um jeito horrível, né? Porque para eles não é a forma de viver. Então, é uma demagogia. Mas eu gostaria, é uma utopia, eu gostaria que as pessoas fossem iguais e tivessem as mesmas... Mas a pergunta te dá o poder de fazer exatamente isso, é isso que eu queria saber. Eu gostaria que as pessoas tivessem as mesmas condições, né, de vida, as mesmas condições de poder, né, de ter mesmo todo mundo ser essa igualdade de querer fazer, de ter as oportunidades iguais. Adorei a resposta. Eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas. Essa resposta eu nunca tinha recebido. Adorei. Muito obrigada por participar. Obrigada por me convidar. Fico muito feliz e acho que vamos ajudar as pessoas. Vamos.